Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, sou da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Salmos, Salmo 8. Davi começa esse salmo bem lá nos primeiros versículos, exaltando a grandeza do nome de Deus. O nome na Bíblia não é apenas uma palavra, mas a revelação do caráter. Quando ele diz que o nome do Senhor é magnífico em toda a terra, ele está afirmando que a glória de Deus não pode ser limitada somente a um povo, mas ela se estende a todas as nações e a todo o universo. Ele também menciona que até as crianças e os bebezinhos são instrumentos de Deus para estabelecer força contra os inimigos. Ou seja, até naquilo que nós consideramos frágil ou pequeno, Deus manifesta o seu poder. Isso nos ensina que o Senhor, ele não depende da força humana, mas ele pode usar até o mais simples para confundir os grandes. A criação nos chama à adoração, e a simplicidade de uma criança nos lembra que a verdadeira grandeza está na confiança em Deus, não em nossas capacidades. Mais adiante, Davi contempla os céus, a lua e as estrelas, e ele faz a pergunta: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? É uma reflexão sobre a insignificância humana diante da imensidão do universo. O salmista, ele se sente pequeno, quase irrelevante, mas ele se surpreende com o fato de que o Deus que criou tudo isso se importa com ele. Em um tempo em que o ser humano se coloca no centro de tudo, o Salmo nos lembra da nossa fragilidade. Mas ele também afirma que o Criador, ele não nos despreza. Pelo contrário, ele nos visita, ele nos ama e ele nos chama para perto. Nos últimos versículos, nós podemos perceber o ponto mais profundo desse Salmo. Que embora sejamos pequenos, Deus nos fez pouco menor do que os anjos e ele nos coroou de glória e de honra. Ele entregou ao homem o domínio sobre as obras de suas mãos, os animais, as aves, os peixes. Essa imagem aponta para o propósito original da humanidade, lá em Gênesis, ser mordomo da criação, cuidando do que Deus fez. Mas também é uma profecia que aponta para Cristo, o Filho do Homem, que recebeu todo o domínio e em que esse propósito se cumpre plenamente. Queridos, nosso valor não está em nós mesmos, mas no fato de termos sido criados à imagem de Deus e de termos sido redimidos por Cristo. Nós somos chamados a cuidar do mundo, a viver com responsabilidade e a refletir a glória de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. O Salmo 8 nos conduz de um olhar para os céus à compreensão do nosso chamado aqui na terra. Ele nos lembra de quem é Deus, de quem somos nós e do privilégio que nós temos de sermos cuidados e também usados por Ele. E termina também esse salmo como começou. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós Te louvamos, Pai, porque o Teu nome é magnífico em toda a terra. E nós Te agradecemos porque mesmo sendo pequenos diante da Tua grandeza, Pai, o Senhor se lembra de nós. O Senhor cuida, Pai, de nós e o Senhor nos visita com Seu amor. Pai, o que nós Te pedimos é que o Senhor nos ajude a viver reconhecendo a Tua majestade, Deus. Nos ajude, Pai, a viver com humildade. Nos dê, Senhor, responsabilidade. Nos dê cuidado com as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Deus. Pai, que a nossa vida seja para refletir a Tua glória, Deus. E assim como as crianças, Pai, que nós possamos depender do Senhor diariamente, Pai, todos os dias. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.